palavra que Deus trouxe para o meu coração nessa noite, quando eu estava lendo a Bíblia, teve uma palavra que me chamou muita atenção. E ela se encontra lá em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41. Quem for achando, diga amém, por favor. E a palavra de Deus diz assim: todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa de Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Determinada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, foram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Obrigado, Deus, obrigado, ó Pai, obrigado, Senhor. Porque nessa noite, ó Pai, a sua palavra, ó Deus, vai poder entrar no coração dos seus filhos, ó Deus, e fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Peço ao Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade, ó Pai, nesse lugar. Faz da sua maneira, Senhor. Faz, ó Pai, só aquilo que só o Senhor pode fazer. Ó Deus, que todas as palavras, ó Deus, declaradas nesse altar, ó Deus, venham do seu coração e possam entrar no coração dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quando eu chego nesse texto, logo no início dele, uma palavra que me chamou muita atenção foi quando eu li que todos os dias. E aqui no início do versículo 41, a minha atenção já foi tomada, porque ela é explícita, ela diz de uma maneira clara que uma família de Nazaré, todos os anos, uma família de Nazaré ia até Jerusalém. Uma família tinha esse hábito de todos os anos, pelo menos 3 vezes no ano, ir até Jerusalém. Os judeus, eles tinham isso. Em 3 vezes ao ano, eles seguiam para a festa em Jerusalém. Mas em especial, tem uma festa, que era a festa de Páscoa. E essa festa em especial é uma festa que chama muita atenção para todo esse povo. Uma festa que foi instituída desde o tempo de Moisés. E que eles tinham por hábito se reunir em Jerusalém. Todo judeu, como eu disse, ele tinha o hábito de 3 vezes ir até Jerusalém para essa festa. E essa festa em questão, essas festas, elas possuíam um calendário. E esse calendário, ele tinha dia de início da festa e o dia do seu término. O que eles não sabiam nesse tempo, que muito em breve esse calendário ia ser alterado. O que eles não sabiam nesse tempo
é que toda esse calendário preparado com dia de início e dia de fim estava com seus dias contados. Por 11 anos, uma família de Nazaré tinha o hábito de chegar junto na festa e ir embora junto dessa festa. Por 11 anos, a família de Maria, José e Jesus iam até Jerusalém, entravam juntos na festa e saíam juntos da festa. No primeiro ano eles fizeram isso, no segundo ano eles fizeram a mesma coisa, no terceiro ano eles foram juntos para a festa, no quarto ano, no quinto ano, no sexto ano, e assim sucessivamente. Essa família, por 11 anos, eles foram juntos e saíram juntos da festa. Mas no 12º ano, quando Jesus Cristo tinha exatamente 12 anos, esse rito começou a ser mudado. Aquela família que tinha o hábito de chegar junto e sair junto, no 12º ano de Jesus, eles chegaram junto na festa, mas na hora de ir embora juntos, eles não notaram, mas Jesus ficou em Jerusalém. Então todo aquele histórico, tudo aquilo que eles faziam nesse ano específico, no 12º ano, isso foi quebrado, Wallace. Porque nesse ano, aquele que a partir dele iria ser determinado todos os calendários, dando o calendário dessa festa em Jerusalém. Quem está comigo, diga amém. Quem está comigo, diga glória a Deus. Amém. E eu quero declarar sobre essa igreja aqui uma coisa muito forte nessa noite. Quero declarar de uma maneira profética sobre essa igreja. Levante a sua mão, por favor, para você receber. Que esse ano de 2025, de maneira profética, vai começar a ser o 12º ano dessa igreja, nessa cidade de Cabo Frio. Vai começar a ser de maneira profética o 12º ano, onde os calendários vão ter que se adequar para o que o povo de Deus vai começar a fazer nesse lugar. Aí, o 12º ano, profeticamente, aonde as pessoas que aqui se encontram vão ser boca de Deus em toda a cidade, porque se existia um calendário nesse lugar, aonde você podia chegar na hora certa e sair na hora certa, a partir de 2025, quando você chegar, vai ter hora para chegar, mas não vai ter hora para você sair. Amém? Como eu havia dito, existia um hábito dessa família de chegar junto e sair junto. E de repente, nesse 12º ano, essa mania, esse hábito, ele começa a ter um caminho diferente. Porque Jesus escolheu ficar na festa. Jesus decidiu ficar na festa. E deixa eu te dizer uma coisa, palavra viva. Não existe a possibilidade de uma festa acabar se Jesus ainda estiver nela. Não existe possibilidade de homem nenhum falar que acabou se Jesus ainda estiver no lugar. Então deixa eu te dizer, e guarda isso no seu coração. Se alguém falar para você que o seu tempo acabou, que o diagnóstico da sua vida é o fim, que a sua família terminou, que o seu ministério chegou ao fim, não acredite, porque se Jesus ainda está no lugar,
Quem determina a hora que vai acabar é Ele. E meu irmão, não se pressione. Tem pessoas ouvindo de tudo que é lugar que o tempo dele acabou, que a família dele acabou, que o casamento dele acabou, mas está esquecendo de ouvir daquele que te criou, daquele que fez de você aquilo que ele tem de mais especial. Tem crente, tem gente que conhece a palavra, ouvindo mais as vozes externas do que aquilo que Deus já falou sobre a vida dele. E nessa passagem aqui, a gente começa a aprender que a partir de agora, a partir desse momento, a partir desse 12º ano, a festa só acaba em Jerusalém, quando Deus diz que acabou. Porque, pelo calendário natural, pelo que os homens diziam, aquela festa já tinha acabado, pastor. Mas não existe a possibilidade de uma festa acabar enquanto Jesus está na casa. Não existe a possibilidade de uma festa em qualquer lugar acabar se Jesus ainda estiver no templo. E a palavra nos ensina isso. Que pelo calendário dos homens acabou-se a festa. E os pais foram embora, José e Maria seguiram. Não se atentaram que Jesus continuou no templo. A palavra diz que eles seguiram e foram embora. E eu imagino que no meio do caminho, eles caminhando, conversando, e chega uma certa hora que um olha para o outro e fala: ué, cadê Jesus? Maria, ele não veio com você? Não, comigo não, ele não veio comigo. Eu pensei que ele estivesse com você, José. Não, comigo não. Comigo não. Porque Jesus tinha ficado lá no templo. Jesus estava iniciando o ministério dele naquele lugar. Jesus estava falando coisas lá com os doutores da lei naquele lugar. Ele estava fazendo aquilo que o pai dele já havia preparado ele para começar a fazer. Não era mais hora dele seguir os pais, era hora dele ficar no templo. Era hora dele começar a fazer ali aquilo que ele tinha sido preparado para fazer. Maria e José não sabiam o que estava acontecendo, mas deixa eu te dizer, palavra viva, vão ter horas na sua vida que você também não vai saber o que está acontecendo, que você não vai ver o que está acontecendo, e de repente você pode até não estar incluído no que está acontecendo, mas deixa eu te dizer, mesmo que você não veja, mesmo que você não saiba, Deus está fazendo uma coisa grande, e Deus está fazendo uma coisa nova, porque deixa eu te dizer, meu irmão, Deus é Deus, você é você, você não precisa saber para que Ele faça, você não precisa ver para que Ele faça acontecer. E o que está acontecendo aqui é justamente isso. José e Maria vão embora, o menino fica naquele lugar, e ali ele começa a conversar com os doutores da lei. E quando eu digo doutores da lei, não eram qualquer homens naquele lugar, eram homens estudiosos sobre a palavra. Não era qualquer pessoa que estava ali em pé no templo, ele estava batendo um papo e rindo e falando sobre qualquer coisa, não. Naquele lugar já acontecia o que Deus havia preparado ele para falar para aqueles homens. A partir dali, aquele menino passou a ser visto de uma forma diferente. Aquele menino mostrou que ele realmente era. Muito embora, para o povo de Nazaré, essa família fosse uma família comum, e era uma família comum, esse menino, muito embora toda vez que ele chorasse, não soubessem que ele era o Filho de Deus, muitas vezes quando ele ia à escola, não soubessem que ele era o Emanuel, muitas vezes quando ele brincava pela rua, corria pelas ruas, não soubessem que ele era aquele que Deus
tinha chamado de filho. Aqui, ele começa a se mostrar. E eu imagino que Maria, a irmã Maria, ela devia viver com uma certa aflição dentro dela, que ela se perguntasse: quando que o meu filho vai começar a demonstrar que realmente é filho de Deus? Quando ele vai começar a ter mais dons espirituais, mais formas espirituais de Deus, do que formas humanas ou atitudes humanas? Acredito eu que a irmã Maria já se perguntasse sobre isso. Afinal, ela recebeu a visita do anjo, e que disse a ela que aquela criança era filho do Espírito Santo. Ela tinha recebido a visita do anjo Gabriel. Ela tinha ouvido isso direto da boca do anjo. E nesse 12º ano, Jesus Cristo começa a falar com aqueles doutores da lei. E meu irmão, com certeza, aqueles homens viram que existia algo diferente naquele menino. Com certeza, aqueles homens viram que aquele menino não era uma criança comum. Com certeza, aqueles homens viram que aquele menino tinha muito que ensinar a eles. Muito embora o povo de Nazaré não tivesse entendido isso. Mas pregador, como que você pode falar que o povo de Nazaré não compreendeu isso? É simples. Se aquele povo tivesse entendido que aquele menino era o filho de Deus, que aquele menino era Deus, não precisaria magos virem do Oriente para se prostrarem e orarem por ele. O próprio povo de Nazaré teria se ajoelhado de frente àquela criança, e ela não teria sido reconhecida como filho de Deus só aos 30 anos. Ela teria sido reconhecida como filho de Deus desde o dia que nasceu. Ei, palavra viva, deixa eu dizer uma coisa para você. A coisa mais difícil que tem é você ser reconhecido dentro da sua própria casa. A coisa mais difícil que vocês podem vir a enfrentar é aqueles que viram você nascer, aqueles que conhecem a sua história, aqueles que conhecem o seu passado, não entenderem que você hoje é um homem ou uma mulher diferente. E isso é um peso. É um peso que a partir dessa noite, diante a esse capítulo de Lucas, capítulo 2, versículo 41, você vai começar a deixar isso de lado. Você não vai deixar mais que isso interfira na sua vida, porque aquele povo não o reconheceu quando ele nasceu, mas Deus já tinha preparado um caminho para ele. E deixa eu te dizer, mesmo que não reconheçam aquilo que você carrega, mesmo que não reconheçam aquilo que você faz, mesmo que não reconheçam a bênção que você é, Deus conhece o seu coração. Quem está comigo, diga amém. Se você for embora, volte agora, por favor. E eu disse que Jesus ficou na festa e os pais dele foram embora e não perceberam. Chegou uma certa hora que Maria vai até José e fala: cadê Jesus? Ele falou: não está com você, não está comigo, não está comigo. E eles começam a procurar, a palavra diz que eles começam a procurar o menino entre o povo que estava com eles. E de repente eles poderiam até pensar: já sei, Jesus tem o costume de ficar com aquele o padeiro, vou até ele. Chegando lá, eles viram que Jesus não estava lá.
Ele deve estar na casa de fulano de tal, porque ele tem o costume de brincar lá. Foram até lá. Chegando lá também, eles não o encontraram. A palavra diz que isso levou um dia. Essa procura em vão levou um dia. Deixa eu dizer para você, meu irmão, você não tem um dia para tentar achar Jesus. Um dia é muito tempo para você. Um dia é muito tempo para você gastar tentando achar Jesus. Então a palavra diz que depois deles muito procurarem e não encontraram, eles tiveram uma grande ideia e falaram: vamos voltar a Jerusalém. E pregador, por que eles tiveram uma grande ideia? Simples. Não existe nada mais óbvio do que você ir procurar uma pessoa no último lugar que você esteve com ela. A palavra então diz que eles retornam a Jerusalém para encontrar o menino. Chegando lá, eles o encontram. A palavra diz que eles levaram 3 dias. Capítulo 2, versículo 46. A palavra diz assim: depois de 3 dias, o encontraram. Depois de 3 dias, que a mãe dele não sabia onde ele estava. Depois de 3 dias, que a irmã Maria não olhava nos olhos de Jesus. Depois de 3 dias, que ela não conseguia passar a mão no cabelo dele. Depois de 3 dias, que ela não sabia se ele estava se alimentando, se ele estava bebendo água, estava se vestindo, se ele estava dormindo. Depois de 3 dias, a palavra diz que eles o encontram no templo, junto com os doutores da lei, fazendo aquilo que ele foi criado para fazer, fazendo aquilo que o Pai tinha colocado no coração dele. Palavra viva. Eles encontraram ele. Mas antes disso teve uma coisa que me chamou muita atenção. Maria, quando perde essa criança, ela passa a ter 2 problemas, pastor. Ela apenas não perdeu o filho. Ela, além de perder, além do problema da perda, ela agora tem um outro problema que também é muito sério. O problema de ter que se explicar. E deixa eu te dizer uma coisa. Imagina você que é mãe, perder um filho e ter que se explicar como você perdeu essa criança. O problema aqui agora é duplo. É a perda e a explicação para as outras pessoas do que aconteceu. Deixa eu te dizer uma coisa. Você ter que dar explicação, muitas vezes, vai ser mais constrangedor do que a própria perda. O ter que dar explicação, pastora, é o que faz muita gente começar a abandonar o ministério. O ter que dar explicação é o que faz muita gente não querer mais ser perdoado, pastor, e fugir ao ter que dar explicação.
O ter que dar explicação é constrangedor. E nesse caso aqui, Rafael, é de uma forma mais pesada ainda. Porque como eu disse lá atrás, vocês acham que o povo de Nazaré, e isso aqui que eu vou te dizer é muito forte, vocês acham que o povo de Nazaré engoliram a história de que Maria tinha recebido uma visita do Espírito Santo e tinha concebido uma criança? Vocês acham mesmo que Nazaré acreditou nessa história? Você acha mesmo que aquele povo olhou para uma mulher que à época tinha de 15 para 16 anos de idade, concebendo uma criança, falando que teve uma visita do anjo, e que aquela criança era filho do Espírito Santo? Tanto não acreditaram que, como eu disse antes, tiveram que vir reis magos do Oriente para visitar a criança, porque o povo que ali estava não tiveram a capacidade de se ajoelhar e reconhecer o Filho de Deus. O problema dessa mulher aqui agora não é só a perda que ela teve, e sim a explicação que ela tem que dar. Imagina você, todo aquele povo, ela passando, e a criança agora já tinha sumido, eles não sabiam onde ela estava, e aquele povo todo um olhando para o outro e dizendo assim: aí ó, tá vendo? Veio com aquela historinha lá atrás, ó, de que foi concebida do Espírito Santo, ela não teve relação aí, ó. Irresponsável. José e Maria são irresponsáveis, e a prova está aí, ó, o menino sumiu. Irresponsáveis, a prova está aí. Meu irmão, com certeza nessa hora que eles estavam procurando aquela criança, já existia irmão batendo um no ombro do outro, falando: tá vendo aí, ó, não mudaram nada, são as mesmas pessoas de lá de trás, os mesmos irresponsáveis, ó. Tiveram um filho, aí disseram que não foi na relação, foi do Espírito Santo, e agora eu quero ver o que ela vai fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra viva: nada diferente do que acontece comigo e com você. Nada diferente do que acontece comigo e com você. Ou então você pensa que não olham para mim hoje e dizem: ó, isso aí não passa de um ano. Daqui a pouco ele vai começar a fazer as mesmas coisas que ele fazia. Daqui a pouco ele vai agir da mesma forma que ele agia. Deixa eu te dizer, não espere que as pessoas entendam quem você é. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu sei quem você é, eu conheço o seu coração, e basta que eu saiba quem você é e que você saiba quem você quer ser, para que você continue vivendo coisas extraordinárias. Voltando, quando a gente disse aqui no capítulo 46, que depois de 3 dias o encontraram. E quando eu chego nessa parte, começo a entender o porquê que a irmã Maria está passando isso aqui nessa data, o porquê que a irmã Maria está passando isso aqui nesse tempo. Por quê? Porque daqui a 21 anos, depois desse dia, existe um homem que também vai subir por... A banda pode subir, por favor. Existe um homem que também vai sumir por 3 dias. Mas no 3º dia, ele vai ressuscitar dos mortos. E aí, todo mundo vai começar a viver aquilo que nunca viveu. Daqui a 21 anos,
Depois dessa data do sumiço desse menino, esse mesmo menino, pastor, vai ficar 3 dias desaparecidos. Naquele tempo, a Maria, a moça Maria, quando aquele menino tinha 12 anos, ficou desesperada até encontrar o seu filho. Não sabia ela que o que ela estava passando era um treinamento para o que ia acontecer 21 anos depois. Porque 21 anos depois, o que nós tínhamos era uma senhora, Maria, que teve que suportar cuspirem no filho dela, chicotearem o seu filho, torturarem aquele homem. Ela teve que suportar colocarem ele numa cruz. Ela teve que suportar enterrarem ele, para depois de 3 dias ele ressuscitar.